Nós estamos aqui para falar de comportamento e quem está conosco hoje é a advogada e escritora Maria Carlotto, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Maria, as pessoas não estão se cumprimentando mais? Consta que antigamente eram mais delicadas, ao se encontrar diziam bom dia, boa tarde, como vai? Olá, professor, meu mestre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus cumprimentos a todos que estão aqui nos acompanhando. Sim, parece que as pessoas já não se cumprimentam mais. Parece que elas têm um certo constrangimento até quando encontram outras pessoas. E é interessante que estávamos falando justamente isso na semana passada, quando surgiu a ideia do nosso bate-papo. E eu passei a observar ainda mais as pessoas, observadora que sou. E realmente, as pessoas não se cumprimentam mais como antigamente. Elas não Era algo que era estão. passado. É, Desculpa, des- professor. não, Maria, eu peço desculpas, mas a gente vai se interrompendo assim mutuamente. O que interessa é o ouvinte. Será que as pessoas não estão se cumprimentando mais de um modo diferente? Porque é o povo que faz a língua e modifica também os gestos, né? Esse cumprimento de bom dia, boa tarde, poderá ter sido substituído por oi ou apenas um aceno. Você acha que mudou mesmo, só mudou, ou as pessoas ficaram ou estão ficando um pouco mais desatentas umas com as outras e atentas, por exemplo, ao celular? Eu acho que são as duas coisas juntas. Porque hoje você recebe a mensagem através de lista de transmissão, onde todo mundo dá bom dia para todo mundo, principalmente em grupo de WhatsApp, não é mesmo? Mas quando se encontram, esquece do formalismo, e não só do formalismo, mas daquele contato mesmo, do abraço, do cumprimento com as mãos. Até por causa da pandemia perdeu-se um pouco esse hábito, né, de se cumprimentar, tendo o toque, mas ainda assim, parece que a mensagem do celular foi substituindo gradativamente aquele bom dia, boa tarde, como vai, e, inclusive as palavras de delicadeza, né? Você já deu bom dia no grupo do WhatsApp, então quando você encontra a pessoa, você não vai dar bom dia novamente. Imagino que seja isso que esteja acontecendo. Mas você nota também que com a entrada de uma nova tecnologia, como é o caso do celular, os usos e costumes vão mudando, assim como com a entrada do telefone mudou, né? De repente, em vez de bom dia, boa tarde ou boa noite, com o telefone entrou o alô, né? Então o alô, que depois virou oi, em outras línguas de outro modo. E hoje eu noto assim, queria saber sua opinião, seu comentário. Eu noto assim que as pessoas estão, em geral, assim, com um fone de ouvido e estão mais atentas a este fone de ouvido, a esta tela do celular, do que aos outros ao redor. Você tem percebido isso também? Como é que você vê essa mudança de comportamento, se é que está acontecendo? Sim, as pessoas estão cada dia mais adaptadas e acostumadas com o uso do fone de ouvido. Esses tempos, na fisioterapia, um rapaz estava com fone de ouvido e eu perguntei o que ele ouvia, né? O que ele estava ouvindo. E ele me disse assim: nada, nada. Ele estava usando o fone de ouvido simplesmente para isolar o som ambiente, para isolar a conversa dos outros. Então, o fone de ouvido ele se tornou um escudo, ele se tornou um meio de comunicação, né? Ele se tornou a facilidade. Nós estamos aqui agora com fone de ouvido e com microfone, e algo tão pequeno, tão simples, mas também se tornou uma forma de barreira, de escudo, para proteger contra aquilo que vem, né? Ao passo de que a gente usa o fone de ouvido para ouvir músicas, ouvir áudios, livros, as pessoas também usam fone de ouvido para se isolar, né? Então, também mudou esse tipo de comportamento. Hoje as pessoas se escondem, por vezes, atrás desse mecanismo que é o celular, que é o fone de ouvido, que traz portas, que abre portas para um mundo infinito, onde não existem as barreiras geográficas, mas também fecha a gente dentro de uma cúpula, onde você passa a ser invisível. Aliás, a propósito, achei muito interessante você trazer esse novo olhar do ocultamento, né? Porque talvez estejam ligados essa insuficiência de cumprimento, digamos assim,
com óculos escuros, com o vidro fumê, o vidro coberto nos automóveis, como que as pessoas assim mais se protegendo do semelhante do que buscando o semelhante. Mas eu queria trazer uma outra questão. Certamente há uma diferença de comportamento entre homens e mulheres nesse ato de cumprimentar ou não se cumprimentar, entre idosos e jovens, entre adolescentes e de outra idade. Sobre isso, o que você tem a dizer? Eu sei que você é muito observadora, tanto nos textos que publica, quanto nas observações que você faz, e o seu próprio ofício, né, o do direito, te obriga ao detalhe. Você tem notado alguma variação deste comportamento por faixas de idade, por profissão? O que você nos tem a dizer sobre isso? É bem interessante isso, né? Eu convivo em alguns universos que são específicos. O universo do direito, o universo do fórum, daquele contato diário com os colegas da advocacia, ele demanda um cumprimento, tem todo aquele ritual, né? Tem toda aquela liturgia, o cumprimento aos juízes, desembargadores, promotores, e isso tudo é muito formal, né? Esse formalismo, ele vai diminuindo conforme o advogado vai ficando mais jovem, já traz isso, ele traz já uma quebra desse formalismo, uma quebra desses rituais. E também convivo com aqueles que são ainda bacharéis em direito, que estão se preparando para ser advogados. E tem a maioria, né, a faixa etária, a maior parte, é entre os 20 e 30 anos. E é uma geração que já está acostumada a não cumprimentar. Eles se cumprimentam assim: oi, valeu, bora lá, professora. Não existe aquele cumprimento mais. Então, é visível essa mudança de tribos, né? Nós temos tribos que falam a própria língua, que entendem os próprios dialetos, e isso a gente vai vendo de forma bem marcante, conforme a gente vai convivendo nesses diferentes nichos. Sim. E sim, aquele bom dia virou dia, ou virou beleza, e por aí vai, né? O ser humano tem uma dificuldade de começar a falar. Tanto que ele não nasce falando, ele tem que aprender a falar, não é? E quando vai contar uma história, também a dificuldade é de começar. E por vezes é de terminar. Então foram criadas as formas fixas para contar uma história. Começa, era uma vez, né? Uma forma, às vezes não era uma vez, mas é a forma de começar. E termina lá. E foram felizes para sempre. Tem um jeito também de terminar. Quando você encontra alguém na rua ou em qualquer outro ambiente e cumprimenta, seja com boa tarde, ou então com bom dia, boa noite ou oi, na verdade, quando você para e conversa um pouquinho, se despede, você diz como? Quer dizer, você diz tchau, cuja origem, aliás, é muito curiosa, porque na verdade veio do italiano e queria dizer num dialeto lá de Veneza que eu sou seu escravo, estou a seu serviço. É uma cortesia que se consolidou, né? Como é que as pessoas, então, que não se cumprimentaram quando se encontraram, estão se despedindo, Maria? Eu acho que é só aquele, até mais, né? Até mais. Falando da história, vou compartilhar com vocês a minha história. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímida, apesar de conversar até com as pedras, fazer amizade até com os cachorros da rua. Mas eu tenho pânico de avião, eu tenho fobia. E sempre que eu precisava fazer viagem para audiência, principalmente em Mato Grosso do Sul, São Paulo, eu levava comigo um livro, porque eu ia ler, mas que na minha cabeça aquilo me tornava invisível, porque se eu estivesse lendo aquele livro, a pessoa que estivesse sentada ao meu lado não conversaria comigo, porque se ela conversasse comigo eu perderia a atenção e o avião cairia. Então, todas as vezes eu sempre estava lendo, e eu percebi isso. Eu usava o livro como uma forma de dizer: olha, não fale comigo, eu estou invisível agora. E o óculos escuro também, eu não uso óculos escuro, porque eu tenho a impressão que as pessoas não conseguem me enxergar, porque eu não enxergo elas. Então, quando a gente faz essa análise comportamental, até mesmo de nós mesmos, nós percebemos que fomos adotando ao longo do tempo mecanismos de defesa ou de proteção contra o outro ou contra nós mesmos,
né? É muito interessante isso, se esconder atrás desses mecanismos, ou do filme, ou do óculos escuro, ou do livro, ou do fone de ouvido, né? E quando a gente diz tchau, por vezes é só assim, ó, até logo, até mais, beleza, fui. Eu costumo dizer assim, vá com Deus, né? Vá com Deus. Então, como esse podcast é de comportamento, nós já estamos observando aqui que tem uma outra coisa aí. Você introduziu, quando eu pego um avião, eu viajo para, para São Paulo, eu pego um livro e vou lendo. As pessoas que se cumprimentam um pouco, elas acho que não estão lendo tanto assim livros, né? Uma ou outra que lê, então tem um outro dado de comportamento, mas elas estão lendo muito. Eu não sou daqueles que condenam assim comportamentos, né? Eu procuro entendê-los. E se as pessoas estão lendo, não estão lendo livros nesses ambientes, né, como esse que você citou, e estão lendo o quê? Eu acho que em geral estão mais ouvindo do que lendo, né? Ou mais vendo do que lendo. Eu acho que hoje as pessoas mais ouvem e veem do que leem, não é assim, Maria? Quando não tem imagem, não se torna atrativo. E isso você pode perceber das redes sociais. Se você colocar um texto, pode ser o texto mais lindo, as pessoas não vão ler. Aconteceu certa feita de a pessoa ter colocado uma foto dela e do pai abraçadas, né? E ela fez um texto lindo, emotivo, falando do falecimento do pai. E as pessoas colocavam nos comentários: parabéns, que lindo, saudade, quando aparece. Quer dizer, elas não sabiam nem sequer aquilo que estavam respondendo. É a necessidade de dar uma resposta imediata para aquilo que foi colocado para você, e que você acha que foi colocado para você, e não é para você. Você se torna dono daquilo que, por vezes, não é teu. E isso chama muito atenção de forma rápida. Você perde o foco do que você está fazendo para observar coisas que nem sequer você tem interesse, mas que estão ali, à sua disposição. Então, as pessoas ouvem mais, elas olham mais imagens, quanto mais gráficos, quanto mais figuras, melhor. Mas será que elas estão sabendo reproduzir isso? Bem, nós conversamos com a Maria Carlotto sobre comportamento, sobre o ato de você cumprimentar ou não cumprimentar os outros, o que você acha disso. Escreva para nós ou se comunique de outro modo. Nós depois vamos indicar como é que você pode fazer isso. Muito obrigado, Maria Carlotto, por sua participação nesse podcast e nós retomamos no próximo, se Deus quiser. Obrigada, professor. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado e até de repente.